A Rússia e a Ucrânia têm estado envolvidas numa série de ataques aéreos mortais, uma contra a outra, com os ataques desse último domingo também ocorrendo um dia depois dos militares russos terem conquistado a aldeia ucraniana de Ivanivsky, a oeste de Bakhmut, a cidade que entrou para a história das guerras como a mais sangrenta e duradoura de todos os tempos. A Ucrânia foi colocada sob um alerta aéreo nacional que alertava sobre o lançamento de mísseis de cruzeiro de bombardeiros estratégicos russos Tu-95, que sobrevoavam as fronteiras mais próximas da Ucrânia. A Rússia lançou uma série de mísseis organizados em grupos contra a capital Kiev no terceiro ataque antes do amanhecer de domingo. A Rússia visava instalações energéticas da Ucrânia, como um local de armazenamento subterrâneo de gás, enquanto as autoridades impuseram apagões contínuos para lidar com as deficiências e sobrecargas das redes elétricas. O presidente Volodymyr Zelensky disse que esforços para restaurar o fornecimento de energia estavam em curso em várias regiões, com as maiores dificuldades em Kharkiv, a segunda maior cidade ao norte da Ucrânia. Diante dessa nova barragem de ataques e mísseis russos no último final de semana, a cidade que mais sentiu a fúria russa foi a cidade mais importante do flanco oeste ucraniano, Lviv. O prefeito da cidade, Andriy Zadov, disse que cerca de 20 mísseis e 7 drones Shahed, de fabricação iraniana, foram disparados contra a região. Eles tinham como alvo instalações e infraestrutura crítica. Este ataque poderia ser como qualquer outro ao longo desses 2 anos de guerra, mas acontece que Lviv fica a apenas 60 quilômetros da fronteira mais próxima da Polônia, uma nação membro da OTAN desde 1999. Pelo pouco espaço entre as partes, qualquer erro de cálculo pode escalar as tensões entre OTAN e Rússia, ainda mais nesta nova fase do conflito, em que a Rússia declarou, através do seu porta-voz do Kremlin, estado de guerra contra a Ucrânia. Uma medida evitada até o momento, inclusive Moscou tratava o conflito como operação militar especial. Desta vez, parece que a barragem de mísseis da Rússia no domingo 24 de março escalou as tensões com um erro de cálculo. A Rússia violou o espaço aéreo polonês com um míssil de cruzeiro que entrou no espaço aéreo perto da cidade de Ozerdó, e lá permaneceu durante 36 segundos. Pela velocidade e tempo, percorreu apenas 2 quilômetros. A cidade polonesa de Ozerdó fica ao norte da cidade ucraniana de Lviv, apenas 60 quilômetros de distância. Ozerdó também fica a 7 quilômetros de distância da cidade de Przewodo, que já foi palco de polêmicas durante a guerra na Ucrânia. Isso porque em 29 de dezembro de 2023, durante um bombardeio russo contra a Ucrânia, um míssil russo viajou pelo espaço aéreo polaco durante cerca de 40 quilômetros antes de voltar para a Ucrânia. Em 2022, um míssil caiu em território polonês. As primeiras acusações vieram de Kiev. Alegava se tratar de um míssil russo e que a OTAN deveria tomar medidas imediatas contra Moscou. Após a investigação minuciosa, constatou-se que o míssil era defensivo e do sistema S-300 da Ucrânia. O Comando Operacional das Forças Armadas Polonesas destacou que suas forças estavam em um estado de prontidão elevado neste domingo, devido à intensiva atividade de aviação de longo alcance da Federação Russa e aos ataques e mísseis na Ucrânia. Os aviões polacos e de aliados da OTAN foram ativados, inclusive aviões de alerta aéreo antecipado e vigilância pelo leste europeu e báltico foram avistados. Durante todo o voo do míssil em território polonês, foi observado por sistemas de radar militares poloneses e da OTAN. O ministro da Defesa da Polônia, Władysław Kozyniak, disse que a Polônia ativou todos os sistemas de defesa aérea, todos os sistemas de força aérea, e que o míssil russo teria sido abatido se houvesse qualquer indicação de que se dirigia para um alvo na Polônia. As autoridades polonesas monitoravam o ataque à Ucrânia quando o míssil russo adentrou em território otaniano. O comandante da defesa ordenou o envio de caças F-16 em conjunto com a OTAN como parte da resposta estratégica. Entre em nossa loja oficial do Área Militar.
São mais de 70 itens, como camisetas e canecas. Acesse mapenca.com/área militar. Toda compra vai ajudar em muito o meu trabalho em trazer mais análises para vocês. O Ministério das Relações Exteriores da Polônia abriu uma nota exigindo uma explicação direta de Moscou sobre o míssil. Abre aspas. Acima de tudo, apelamos à Federação Russa que pare os ataques aéreos terroristas contra os habitantes e o território da Ucrânia, ponha fim à guerra e resolva os problemas internos do país. Feche aspas. Autoridades na Ucrânia disseram que a Rússia lançou 3 barragens de ataque antes do amanhecer contra a Ucrânia nos últimos 4 dias. Tudo indica ser retaliação contra os ataques às refinarias e instalações energéticas que a Ucrânia atacou nas últimas semanas, dentro do território russo. Isso permitiu que o preço do petróleo se elevasse, e há indícios de que os alimentos e combustíveis devem ser inflacionados nos países potências, como Estados Unidos, França e Reino Unido, prejudicando a popularidade dos líderes. Os Estados Unidos pressionaram a Ucrânia para suspender os ataques de drones às instalações energéticas russas, temendo que isso pudesse provocar retaliações massivas e aumentar os preços globais do petróleo. Nos últimos meses, Kiev intensificou os seus ataques contra a infraestrutura energética russa, atingindo várias refinarias de petróleo em múltiplas regiões, causando danos financeiros ao Kremlin, que ainda comercializa petróleo e gás apesar das sanções. Agora, Washington ordenou os funcionários do Serviço de Segurança da Ucrânia e da Direção de Inteligência Militar da Ucrânia, responsáveis pelos ataques de drones precisos, a pôr fim a esses ataques. Ainda no domingo, outro evento ocorreu. Os militares ucranianos afirmaram que atingiram 2 grandes navios de desembarque russos, bem como outras infraestruturas utilizadas pela Marinha Russa no Mar Negro, durante ataques noturnos na península anexada da Crimeia. As forças de defesa da Ucrânia atingiram com sucesso os grandes navios de desembarque Azov e Yamal, um centro de comunicações e também várias instalações de infraestrutura da frota russa do Mar Negro. Autoridades russas anexadas na península da Crimeia disseram que as suas forças repeliram um grande ataque aéreo ucraniano no final de semana, dizendo que foi o ataque mais massivo nos últimos tempos, usando mísseis ocidentais do tipo Storm Shadow ou Scalp-G, bem como drones. No entanto, as autoridades russas não mencionaram nenhum dano aos navios de guerra russos, mas disse que a infraestrutura de transporte, incluindo navios e passageiros, foi parcialmente danificada. Esta foi mais uma análise aqui no canal. Se gostou, ajude o canal se inscrevendo e ativando as notificações para receber mais vídeos.